capítulo 1, verso de número 8. Posso ler, irmãos? Diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas numa nuvem, o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Oliveira, o qual está perto de Jerusalém, a distância de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, aonde haviam Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, o irmão de Tiago. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos. Amém? Tome seu assento em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, no culto passado foi o culto de ceia do Senhor, e eu confesso aos irmãos que uma glória de Deus tomou esse lugar, tomou essa casa, de maneira que nós percebemos Jesus adentrando e se manifestando entre nós. E eu tenho certeza que essa presença está aqui esta noite. Essa graça está sobre nós esta noite. Veja que o livro de Atos dos Apóstolos, ele é escrito pelo mesmo escritor que escreveu o livro de Lucas. E ele faz o primeiro tratado a Teófilo, e ele começa a dizer acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Se nós pegarmos só esses 2 versos do livro de Atos, nós já temos aqui páginas em brancos que podem ser escritas de muitas formas diferentes e um aprendizado inesquecível para todos nós. Veja que antes de Jesus ensinar no verso 1, ele primeiro faz. Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Então, primeiro ele faz, depois ele ensina. Porque Jesus, mais que ninguém, sabia que o exemplo falava mais do que as palavras. Jesus sabia que não eram as palavras que iam convencer os discípulos, os apóstolos, as pessoas, mas era aquilo que ele demonstrava fazer. As palavras somente revelavam aquilo que ele já fazia. Nós não podemos seguir pessoas que apenas nos ensinam,
Nós precisamos dar crédito às pessoas que fazem, e o fazer condiciona a pessoa a poder ensinar com excelência. Glória a Deus por isso. E depois que Jesus ensina, ele então dá ordem, dá mandamento aos seus discípulos. Veja o nível, a escada subindo, irmão. Primeiro ele se torna um exemplo. Depois ele ensina. Quem ensina não cobra. Quem ensina não cobra. Mas depois ele dá mandamento. Porque depois de ter ensinado, aí muda um pouco a palavra. Uma coisa é nós não sermos ensinados. Outra coisa é sermos ensinados, sabemos da toda a verdade e não fazemos. E aí o que ele faz? Depois de ensinar, ele dá um mandamento. Mas ele não dá um mandamento por si, ele dá um mandamento pelo Espírito aos apóstolos, até o dia que foi recebido em cima dos céus. Ou seja, até o último instante da sua vida, ele resolveu empregá-la no reino dos céus. Eu vou dizer de novo, até o último suspiro da sua existência, quando ele olhou para o céu e disse, está consumado, ele resolveu dedicar-se a cumprir a vontade de Deus. Esse é Jesus. E ele deixou uma palavra que não nos deixaria só, mas que daria outro semelhante a ele, o Consolador, o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo aquilo que ele havia feito, ensinado e dado mandamento. Então, quando ele sobe, ele não nos deixa desguarnecidos, ele não nos deixa só, ele não nos deixa caminhar com a nossa própria perna, e talvez aqui seja o centro da mensagem. Ele deixa o Consolador, que viria, como o Diego disse aqui, que veio no capítulo 2, no verso 1 ao 4. Mas como ele já desceu, esta palavra é real. Você não está só. Você não está só. O Consolador está conosco. A grande investida do mal é te fazer pensar que você está só. A solidão não é apenas um sentimento. A solidão também é uma luta espiritual. A solidão também faz parte de uma estratégia maligna. Porque o diabo, mais do que ninguém, sabe que as suas forças são limitadas. As suas fraquezas são imensas. E que se você apoiar nas suas fraquezas, você não vai ter como se apoiar em nada. Se você apoiar nas suas forças, e quanto mais você tenta e não sai do lugar, mais você desanima de tentar. Quanto mais você se esforça para ser melhor, para ser diferente, para estar em outro nível e não consegue, aquilo vai minando ainda mais as suas forças. E você diz, eu sou incapaz. E aí que o inimigo coloca a solidão dentro de você, porque ele diz, você é incapaz e você está sozinho. Você é incapaz e você não tem forças. O seu limite já está esgotado. Veja, quem estava do seu lado já não está mais. Quem orava por você, quem acreditava em você, já não acredita mais.
Só que tem uma coisa: o céu ainda olha para a terra. Eu vou dizer de novo: o céu ainda olha para a terra. E todas as vezes que o inimigo vir dizer que você está só, você precisa ter esta palavra dentro de você: Ele me deixou um Consolador, o Espírito Santo. O poder dele se aperfeiçoa em minhas fraquezas. A graça dele me basta. Me basta. O Evangelho é algo interessante. Muito interessante, porque parece algo que foi pensado em cenas de um filme. Porque todo mundo imagina que as pessoas precisam se esforçar para cumprir o Evangelho, se esforçar para aproximar-se de Deus. O diabo usa os nossos próprios erros para colocar um muro entre nós e Deus. Mas foi o mesmo Jesus que falou. Quando Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes? Jesus falou para ele: 7 vezes, Pedro? Nossa, que justificativa pessoal, hein? Tá bom, 7 vezes. Jesus: não, Pedro. É 70 vezes 7 no mesmo dia. Alguém dá conta de pecar contra alguém 70 vezes 7 no mesmo dia? Até eu, que sou terrível, não dou conta de pecar 70 vezes 7 no mesmo dia. Diga assim: por que no mesmo dia? Porque pela manhã a misericórdia do Senhor se renova. Então dá uma nova expectativa de 70 vezes 7. É por isso que não pode deixar o sol se pôr sobre a ira, porque a misericórdia se renova a cada dia. Vocês estão aí? E agora deixa eu perguntar: como nós vamos apoiar nos nossos próprios erros, e os nossos erros nos distanciam de Deus, a gente acha que Deus não olha para nós porque nós somos assim, porque nós estamos nessa circunstância, porque nós estamos nessa situação. Meu irmão, é exatamente porque você se encontrou nessa circunstância, porque você se encontrou nessa situação, porque você é assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que sempre que há uma queda, há uma possibilidade de Deus se levantar novamente. Porque a Bíblia diz: o justo cairá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Todavia, não ficará prostrado, porque em todas elas o Senhor o levantará e o colocará de pé. Então, o que precisamos fazer? Ser forte? Não. Ser bom? Não. Ser suficiente? É claro que não. O que você precisa, o que eu preciso fazer é reconhecer que sou fraco. Reconhecer que não tenho capacidade para resolver sozinho. Reconhecer que eu, na minha força, sou insuficiente. Reconhecer que eu sou pecador, sou falho, sou errôneo, tenho dificuldade, sofro com tal problema, com tal dificuldade, sofro com um tipo de perseguição emocional, um tipo de perseguição espiritual. Quando eu reconheço isso, esse reconhecimento abre a porta
abre a porta do meu coração para que o agente de Deus, que é o próprio Deus na terra, chamado Espírito Santo, possa adentrar dentro do meu coração, possa adentrar dentro do meu interior. Não deixe o inimigo colocar isso dentro de você, que os seus pecados te separaram, ou te separam de Deus, te separam do amor de Deus. Não! O pecado pode gerar uma barreira da terra para o céu, mas o pecado jamais vai criar uma barreira do céu para a terra. A via do céu para a terra continua aberta pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz, no livro de João, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. A Bíblia diz no próprio livro, na Epístola de João, meus filhinhos, não pequeis, se porventura pecares, tu tens um advogado no céu, Jesus o justo. Aleluia! A Bíblia diz no livro do Salmo 103, que Ele é o mesmo, que perdoa todos os nossos pecados e que sara todas as nossas enfermidades. A Bíblia diz no livro de Isaías 54, verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, feridas no corpo, nós fomos sarados. A Bíblia diz no livro de Gálatas que Ele rasgou, aniquilou na cruz toda a célula de acusação que era contra você, que era contra você, que era contra você, que era contra a minha vida. Sinto esse amor aqui. Sinto esse amor aqui pelo Espírito. Cadê o relógio aqui? Senão eu vou até 11 horas. Hã? 13? Eu tenho mais 7 minutos. Até meia-noite é dia. Mas quando Jesus deixa o Espírito Santo, o mundo parece que tenta fechar as portas para esse Espírito. Eu vi até gente falando que tem como tirar o selo do Espírito de alguém. Não tem jeito. O selo de um rei era garantia de que ele não voltaria para trás em sua palavra. Lembra lá, quando Judá adulterou-se e foi atrás de uma meretriz? Ela, muito esperta, a meretriz, vendo que ele queria deitar-se com ela, ela falou assim: deixa o seu cajado comigo e pode ser que a gente se deite. Ela, não contente, falou assim: deixe comigo o seu selo. Seu selo. Cada líder de uma tribo de Israel tinha um selo, que era um anel, com a marca de um animal, que representava cada tribo. E Judá deixou com ela o selo dele. Aí, a mulher é pega em outra coisa, e ele mesmo diz
Mata ela. Pode matar. Mata ela. Olha só, ele tinha aprontado com ela e ele falou, mata ela. Pode matar. Aí na hora de chegar, ela fala, tudo bem, pode me matar. Mas mata também o dono desse selo aqui, que ele deu a sua palavra a mim. Não teve como ele fazer nada, porque ela tinha um penhor da palavra dele em sua posse. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando o Espírito vem e sela alguém, está selado, está decretado, está feito de uma vez por todas. E eu quero declarar esta noite, o Espírito está aqui para selar a nossa vida diante dos céus. Diante dos céus. Lembra lá, quando o rei mandou matar todos os israelitas e declarou uma ordem em todas as províncias, que naquele dia todos os israelitas iriam morrer, que Esther faz um jejum de 3 dias, que os animais jejuam tudo, e não podia voltar atrás no decreto porque estava selado. Agora, um rei não podia voltar no seu decreto porque ele havia selado. Imagine a palavra do próprio Deus. A Bíblia diz que ele elevou a sua palavra acima de si mesmo, para que não possa quebrá-la. Ou seja, a palavra de Deus está acima do próprio Deus. Se ele decretou algo para a tua vida, não importa o que se levantou contra você, não importa as acusações que você sofre, não importa o que o inimigo fala, importa sim o selo de Deus na sua vida. Você está selado por Ele, você está selado por Ele. Aleluia! Se coloca em pé comigo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Feche um pouquinho os seus olhos. Eu não estou aqui dando legalidade para ninguém errar. Eu não estou aqui abrindo portas para o erro, pelo contrário. Nós temos maturidade para entender que errar é errado, é até redundante. Mas dentro de você existe uma natureza que você herdou de Adão, a natureza pecaminosa. Quando o pecado entrou no mundo por Adão, o pecado de Adão gerou a possibilidade dos pecados. O pecado original gerou a natureza pecaminosa. E essa natureza, nós herdamos ela de Adão. Toda criança, apesar dela nascer inocente, ela nasce com a possibilidade do pecado dentro dela, que uma hora vai se manifestar. E quando se manifesta? Quando a criança começa a perder os dentes. Porque ali, quando começa a perder os dentes, começa a perder a inocência. Já sabe o que é certo e errado, em pequenas partes. Mas o que eu quero dizer? Que todos nós temos uma natureza pecadora dentro de nós. E às vezes, um erro
é somente consequência de outro que aconteceu lá atrás. Às vezes, uma circunstância é somente uma consequência de algo que aconteceu há muito tempo atrás. Os pecados são apenas consequência de um pecado. E nós olhamos e queremos julgar as pessoas por causa dos pecados. E isso está errado diante de Deus. Primeiro, Deus te liberta do pecado original, da condenação desse pecado, que o culpado foi nem você, foi Adão. E quando você entrega a sua vida a Jesus, aí você é vivificado no seu espírito, e junto com a libertação da condenação do inferno, agora você nasce com uma nova natureza. Não a natureza pecaminosa mais, mas agora você nasce em espírito. E agora a natureza do céu está dentro de você. Oh, aleluia! A natureza divina está dentro do seu ser. Mas agora gerou uma luta. A natureza pecaminosa está na minha carne, mas a natureza divina está no meu espírito. Como que eu vou vencer? A resposta está no verso 8. Mas recebereis a virtude do Altíssimo, que virá sobre ti e te cobrirá. Para encerrar, eu quero declarar que essa natureza e esta virtude está te cobrindo esta noite. Está te cobrindo esta noite. E você vai sair daqui mais preparado para vencer essa natureza terrena